Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus para todo sempre. Meu nome é Wagner Costa e eu trago para você o provérbio do dia. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro, e aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra para o dia de hoje, amém? É claro que se é 7 de janeiro, nós vamos meditar em Provérbios, capítulo de número 7. Se você tiver um exemplar da Bíblia, por favor, localize Provérbios, capítulo número 7. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2 para a nossa meditação nessa terça-feira, que amanheceu nublado aqui na minha querida Ilhéus, Bahia. Amém? Quero desde já, antes de fazer a leitura da palavra, agradecer a todos vocês que têm dado credibilidade a esse canal, a esta palavra e a este servo do Senhor que está aqui se esforçando todos os dias para não deixar faltar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Deus abençoe todas as cidades que têm nos acompanhado, todos os estados e agora algumas nações também fora do Brasil. A minha alegria é saber que esse canal está abençoando pessoas, trazendo um direcionamento bíblico, escriturístico, um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Amém? Provérbios, capítulo de número 7, nós vamos meditar hoje no primeiro verso e no segundo verso, que diz assim a Escritura Sagrada: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Olha que palavra simples, porém eficaz. O proverbista inicia o Provérbios capítulo número 7 trazendo uma orientação de pai para filho, já que chama de filho meu, como se Deus estivesse falando conosco como filhos dele e dando duas direções: guarda as minhas palavras, porque não vai adiantar a gente ler a Escritura, a gente assistir todo dia alguém direcionando algo sobre a Escritura, se a gente não guardar isso. E a parte B do versículo diz assim: esconde dentro de ti os meus mandamentos. Aí eu me lembro quando o salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a Escritura Sagrada, os mandamentos do Senhor, se tornam uma bússola, algo que guia o homem. Não tem como saber de que Deus se agrada, o que ele aborrece, como eu falei ontem, se a gente não procurar ler a Escritura Sagrada. Porque Deus é um Deus que ele age de diversas formas, ele se comporta de diversas formas, ele abençoa, ele deixa debaixo de maldição, ele abre porta, ele fecha porta, ele dá vida, ele tira a vida, enfim. Então não tem como saber o que é que Deus ele quer que a gente faça se não pesquisar na Escritura Sagrada. Então o salmista disse isso e o proverbista está orientando a fazer isso: guardar os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor no coração, porque quando a gente guarda, aquilo se torna uma direção. Quando a gente vive a situação que precisa se comportar conforme a palavra, se ela está guardada no nosso coração, a gente vai lembrar. Infelizmente, essa eu recebi agora aqui do Senhor. Infelizmente, nós temos uma facilidade muito grande para, por exemplo, acompanhar uma novela. Acontece hoje um capítulo, amanhã você quer assistir para saber o que é que vai acontecer mais para frente. Um seriado, uma série, os servidores de streaming aí estão no mundo inteiro e pessoas no mundo inteiro acompanhando séries que, se você perguntar o que é que aconteceu, todo mundo sabe. Mas infelizmente a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar aquilo que realmente agrega. Você percebe que
uma ficção, que uma série é uma ficção, um filme é uma ficção, a não ser que seja baseado em fatos reais, né? A novela é uma ficção, a gente tem aquela curiosidade e chega a torcer para a mulher ficar com o homem, enfim, né? Depende do enredo, da situação, a gente fica ali naquela. E quando é algo espiritual, algo da Bíblia, algo que venha de Deus, que é capaz de direcionar a nossa vida, de mudar os nossos comportamentos, às vezes a gente tem dificuldade. Mas que o nosso Deus venha nos ajudar, nos inspirar a guardar a sua palavra, a guardar os seus mandamentos, a ter interesse de acompanhar algo que venha trazer um progresso espiritual e comportamental para as nossas vidas. A parte B, o verso número 2, aliás, diz assim: obedece os meus mandamentos e vive. Eu já expliquei aqui algumas vezes a diferença de sobreviver para viver. Sobreviver é só estar vivo, respirando. Viver é ter qualidade de vida. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai analisar. Você está sobrevivendo ou vivendo? Agora me traz o Espírito de Deus a falar sobre isso aqui, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que é o tempo todo só trabalhando. Não é só trabalhando, só conta para pagar, trabalho. Só que se você for reparar, até Deus estabeleceu um dia para ele descansar. Então a gente precisa do descanso, a gente precisa da folga, a gente precisa passear com a nossa família, a gente precisa viver momentos de lazer, a gente precisa dar prioridade a essas coisas. Existem em nossos corações alguns anseios, alguns sonhos, alguns projetos de vida, algumas coisas que a gente quer alcançar e muitas vezes a gente passa anos ali se programando para conseguir realizar aquilo, juntando dinheiro, enfim. E às vezes para fazer uma viagem, para levar a família na pizzaria, para levar a família na praia, para levar a família em algum rio, em alguma cachoeira, enfim, algum tipo de lazer, de higiene mental, a gente não se programa. Você já parou para pensar que se você, essa veio agora uma inspiração divina aqui, se você der uma prioridade para viver pelo menos uma viagem a cada 6 meses ou por ano, você vai conseguir fazer isso? Você tira ali todo mês uma quantia e vai guardando. No final de 6 meses você vai ter uma quantia que vai ser suficiente para você ir, por exemplo, para uma pousada, para um resort. E isso é importante, porque vai fazer com que a sua família entenda que você priorizou um passeio, algo que venha trazer um bem-estar e uma higiene mental. Amém? Então, obedece os meus mandamentos e vive. Eu profetizo sobre sua vida que Deus vai lhe dar uma qualidade de vida em nome do Senhor Jesus. A parte B do versículo, para encerrar o provérbio de hoje, diz assim: guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Você já reparou que a menina dos olhos, né, é a parte mais sensível do olho, existe um cuidado, né? Alguma coisa vem, logo é até automático, o cérebro programou isso, Deus programou isso no nosso cérebro, e se vier alguma coisa de encontro à nossa menina dos olhos, a gente se defende, porque é algo precioso a visão, né? Eu conheço algumas pessoas que perderam a visão e sabem o quanto está sendo mais difícil a vida por não estar enxergando direito, né? E graças a Deus pela oftalmologia, que desenvolveu óculos, lente de contato, enfim, várias coisas que venham ajudar a contribuir com a nossa visão. Então, a gente precisa guardar os mandamentos do Senhor como a menina dos nossos olhos. Amém? Você recebe essa palavra. Esse foi o provérbio do dia de hoje. Aqui embaixo, para tomar posse e decretar no mundo espiritual, você vai escrever: eu vou guardar os mandamentos do Senhor como a menina dos meus olhos. Agora feche os seus olhos, porque é momento de oração. Eterno e poderoso Deus, é no sagrado nome do Senhor Jesus que eu te glorifico, eu te exalto por essa semana que está iniciando, por este ano que está iniciando, pelo primeiro mês do ano de 2025. Eu sei, Senhor, que esse é um ano de
consolidação, e é isso que eu quero profetizar sobre essa pessoa que está me assistindo agora. Eu sei que tem inúmeros dependentes químicos que estão me assistindo, pessoas que já foram pacientes meus em algumas clínicas. Eu sei que tem familiares de dependentes químicos que estão me assistindo agora. E eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas profetizando a consolidação da recuperação, a consolidação da restauração dessa pessoa e de toda a sua família. O Senhor me fez me apaixonar por essa área, porque quando se consegue estabilizar a recuperação de um dependente químico, restaura toda uma família e contribui para a sociedade. Continua me dando força a mim e a minha esposa para que a gente continue essa obra de restauração de dependentes químicos e também de pessoas com transtornos mentais. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda, nos dá força, como tem nos dado até hoje. Eu te apresento os familiares, todos os familiares que nos acompanham aqui. Essa pessoa que já conseguiu sair de uma internação e está conseguindo um tempo de sobriedade, que essa recuperação venha a ser consolidada, que essa pessoa venha alcançar o equilíbrio necessário para não precisar mais consumir nenhum tipo de substância que altere e aumente o humor. Pai, em nome do Senhor Jesus, saindo da área da recuperação, eu venho te apresentar todas as pessoas que não têm algum tipo de comorbidade mental e nem adicção por dependência química ou qualquer outro tipo de adicção, mas que tem acompanhado esse canal porque vê que as palavras do Senhor dão um direcionamento para as nossas vidas, que assim como disse a tua palavra que nós lemos hoje, que a gente venha guardar a tua palavra no nosso coração, esconder a tua palavra no nosso coração e proteger isso que foi aprendido como a menina dos nossos olhos. Nós apresentamos ao Senhor essa terça-feira, dia 7 de janeiro, e te pedimos, seja conosco e nos conduza em vitória. A porta que precisa ser aberta para essa pessoa que não conseguiu ainda no ano passado e venha a ser aberta agora em 2025. Que a gente possa, através da melhoria dos nossos comportamentos, passar a destravar algumas coisas que estavam travadas devido às nossas próprias escolhas erradas. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos toda essa semana em tuas mãos e te pedimos, seja conosco no sagrado nome de Jesus. Onde quer que você esteja, diga amém, diga graças a Deus. Esse foi o provérbio do dia de hoje, amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. A paz do Senhor Jesus.